Dando início ao nosso trabalho, então, como eu coloquei, eu convido o professor Renato Valejo, que é quem vai conduzir os trabalhos na tarde de hoje. Passo a você, Renato, e desde já as boas-vindas a todos que aqui estão, que nos acompanham pelo Zoom também, e passo a você, Renato, a palavra nesse momento. Por favor. Boa tarde a todos. É mais uma quarta-feira cultural aqui na Fundação Avatar. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente, particularmente em aspectos sobre educação, sensibilização e conservação. Tá? Essa mesa foi montada com a minha participação, né, Luiz Renato Valejo, com a participação do professor Douglas Pimentel, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Formação de Professores, né, em São Gonçalo, e também convidamos a Elizabeth Teixeira, né? Teixeira Leite, que é arquiteta e urbanista, né? Para também falar sobre questões envolvendo, né, esse assunto, principalmente na parte de projetos de reciclagem, enfim, trazendo aqui a sua experiência. Então, eu vou chamar primeiro o professor Douglas, né, para fazer parte da mesa e começar a sua apresentação. A mesa, né? Tá. Uma abordagem ampla sobre educação, né, sobre sensibilização e indo nos pontos específicos do nosso trabalho, né, no nosso dia a dia também. Então, eu estava trazendo uma curiosidade. Eu estive aqui na Fundação Avatar, no seminário, em 2001. Então, se passaram 23 anos e um ciclo se fecha. A coincidência, eu estou numa fase de rememorar a minha carreira mesmo, porque eu estou pedindo uma progressão de carreira para professor titular na UERJ, da qual eu faço parte. Então, eu agradeço muito o convite, porque eu acho que é um coroar, né, de um ciclo que está se encerrando. Eu comecei o tema da minha palestra aqui, ele foi semelhante, né, mas eu estava falando das minhas atividades de educação ambiental na Faculdade de Formação de Professores, né, como as minhas atividades de ensino, pesquisa e extensão culminavam na educação ambiental. E hoje, assim, naquela época, isso em 2001, eu ainda não tinha nem começado o doutorado, né? Então foi um transformar, né? Foi um novo olhar para a biologia, né? Eu costumo dizer assim, eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado em ecologia, mas eu trabalhei com biologia molecular de leveduras. Então eu costumo desafiar assim, quem tenha trabalhado, né, tenha estudado uma coisa mais específica do que eu. Trabalhei com biologia molecular, quer dizer, uma parte do DNA de leveduras que são organismos microscópicos, né? E acabei fazendo doutorado com unidades de conservação e relações socioambientais, né? Então eu fiz um caminhar, e esse caminhar, vocês fazem parte desse caminhar, desse amadurecimento que me levou ao doutorado também. E aí eu venho trazendo essas linhas de pesquisa, fui construindo essas linhas de pesquisa ao longo do tempo. Eu sou biólogo, assim, eu pergunto sempre aos meus alunos, né? O que os levou a fazer biologia? Porque, principalmente há 30 anos atrás, né, ganhar dinheiro não era a questão de se fazer biologia. Então muitos vão para a biologia porque gostam muito, né, dessa área.
E eu me pegava pensando assim, o que me levou a fazer a biologia marinha? E a biologia especificamente, né, mais geral, né, e a biologia marinha especificamente. Eu sou biólogo marinho. E aí eu tenho uma imagem minha criança, né, essa imagem foi tirada na Ilha do Governador, essa foto dos slides, naquela época eram slides, né? Foi tirada na Ilha do Governador em 1973, mais ou menos. Eu devia ter 6 anos de idade, eu sou de 1967. Então, assim, foi uma coisa que eu já trazia desde de criança, né? Queria fazer a biologia marinha. Eu era aquela criança que sabia o nome dos dinossauros, né? Mas aí eu brinco, inclusive no meu memorial de entrada na Faculdade de Formação de Professores, a gente fazia um documento que se chama memorial, né? Eu falava que eu atualizei o meu interesse em alguns milhões de anos, né? Então saí dos dinossauros e vim para a biologia e culminei na biologia marinha, que era o que era a minha paixão mesmo, né? Sempre gostei do mar. A família do meu pai é aqui de Niterói, ali da Ponta da Areia, e uma das práticas que a gente tinha, principalmente nas férias. Nas férias de janeiro eu estava sempre aqui, todo dia praticamente lá em Itaipu. E uma das coisas que nós fazíamos era pescar siri com puçá. Então a gente ia na praia com um puçá que era feito com espeto de churrasco, e a gente pegava o puçá mergulhando. Então eu já mergulhava com 8 anos, 6 anos, 7 anos, eu já mergulhava. A gente pegava o siri, levava para... E a minha avó fazia uma sirizada para os tios, né, e primos, todos que estavam lá. E então são memórias legais, né, memórias interessantes assim, de infância. E como eu falei, eu estou numa fase de revisão assim, da minha carreira, né, então tudo isso emociona também, porque a gente vai lembrando de coisas. Agora eu acabei de fazer, o Luiz faz parte da minha banca, acabei de montar um memorial, né. Então você fica um pouco nostálgico, né? Você vai rememorando todas essas questões. E aí eu estou compartilhando, né, nesse bate-papo aqui da tarde, estou compartilhando essas memórias aqui com você também. Eu acho que eu tenho o poder de passar. Pode passar? Pode, eu já estou passando. Então, assim, na minha época, eu queria ser o Jacques Cousteau, era o ícone, né, do mergulho. Ele inventou o mergulho autônomo, e eu estou lá na praia dos Bancários com um brinquedo, né, era um brinquedo, era uma máscara, e ali tem um apalangue. Só que o apalangue é uma boia, então aquilo ficava do lado de fora da água, e eu ficava parado, assim, muito tempo, com a cara dentro da água, respirando pela boca, ali, né. E aí o que simulava o aqualangue, né? Eu me lembro que eu via muitos caranguejos ermitando, assim, ficava brincando com aquilo. De vez em quando a minha mãe vinha me cutucar para saber se eu não tinha morrido afogado. Mas era a minha paixão, né? Eu gostava muito disso e via essas transformações, via a poluição, né? E levando e possibilitando até o nosso banho na água. Então foi uma história que eu acompanhei muito próximo. Não é à toa que eu fiz a licenciatura, fiz o bacharelado em Biologia Marinha, o mestrado, como eu falei, fiz na UFRJ também, com a parte de microbiologia marinha, e aí fui para o doutorado, depois desse tempo de amadurecimento, tem um treino que eu passei na Faculdade de Formação de Professores, ainda com o mestrado apenas. E aí eu fui fazer o doutorado ao longo desse período, em 2004 que eu começo. Eu entro na Faculdade de Formação de Professores em 1997, e só em 2004 eu vou fazer o doutorado com relações entre a sociedade e parque, né? O Parque Estadual da Serra da Tiririca foi o meu objeto de estudo e os bairros ali adjacentes. Eu também fui professor, colega do Luiz Renato ali na UF, no Departamento de Geografia, porque tenho essa facilidade, né? Esse trabalho interdisciplinar também relacionado com a ecologia, né? E com a educação. A FFP, a Faculdade de Formação de Professores da UERJ, que fica em São Gonçalo. E foi nessa condição que eu estive aqui em 2001 falando das nossas atividades em educação ambiental. Tem uma coisa engraçada que acontece com um biólogo, que é o seguinte:
a gente tem que responder desde que bichinho está subindo ali na parede, que inseto está subindo na parede, até responder questões da bula do remédio. Então, aquela brincadeira toca muito. Eu costumo dizer assim, eu trabalhei com microbiologia, com uma coisa que também não se vê, né, a olho nu. Então, eu sempre me considerei um biólogo assim meio desnaturado, né, porque eu sei algumas espécies de plantas, de animais, mas eu não sou aquele biólogo que chega e sabe todas as espécies de pássaros e tudo mais, porque o olhar da ecologia é um olhar mais amplo, né? A ecologia pede um olhar mais holístico, e talvez isso tenha me facilitado, né, para trabalhar, por exemplo, no departamento de geografia, e a ecologia tem tudo a ver, né? Porque a gente tem essa relação entre o biótico e o abiótico também. Então, assim, a questão aqui, eu achei esse meme na internet outro dia, né? E os biólogos olhando, então tá ali, é o inseto tal, é o musgo, e o olhar das pessoas que não conhecem aquilo mais a fundo é um olhar diferente, né? E ali eles representaram com um olhar com menos cores. E eu achei isso interessante, porque a interpretação ambiental quer dizer isso, né? A gente trazer um pouco de cor nesse olhar para o ambiente também. Então, eu acabei, né, trabalhando com essas relações socioambientais entre o parque e as comunidades adjacentes ali ao parque. Então, eu trabalhei com os bairros de Maricá e os bairros de Niterói, né, em torno do parque, trabalhando com essas percepções, né, sobre o parque, sobre a gestão do parque, sobre a cidadania, né, sobre a vontade de participar na gestão ambiental do parque e tudo mais. Então, trazer um envolvimento maior. Então, a minha área de estudo, como uma faculdade de formação de professores, eu estou ali na educação ambiental, estou na interpretação ambiental, que são formas de uso público. E esse uso público nas unidades de conservação, né, nas unidades de conservação, geralmente se refere a essas diferentes formas de visitação como uso público. E eu acabei me especializando na educação ambiental, na interpretação ambiental e na avaliação de impactos, porque essas atividades vão trazer impactos também, mesmo que não correspondam a um uso direto dos recursos. É um uso indireto, você vai lá, tira foto, toma um banho de rio, mas esse uso indireto também causa impactos negativos, né? Causa impactos positivos, mas também causa muito impactos negativos. Então, eu acabei me especializando nessa área. E aí eu vou trazer um pouco das minhas experiências com relação à parte da interpretação ambiental, né? E aí a gente pode se perguntar também, historicamente, desde quando a gente está interpretando o ambiente, né? Desde sempre. Era uma questão de sobrevivência, né? Eu trago essa imagem muito para os meus alunos, porque eu acho muito interessante aquela... É uma pintura rupestre de uma caverna na Espanha. A primeira, a outra é de Lascaux, uma caverna na França, também tem uns desenhos muito bacanas. E essa ali na Serra da Capivara, de baixo, na Serra da Capivara. Eu não vou conseguir apontar porque o laser não aponta em cima da tela. Naquela imagem, eu acho, além do desenho ser muito bacana, né, você consegue perceber muitas informações, né? Então a gente entende que a pessoa que está ali passando informações. E uma coisa que eu chamo a atenção dos meus alunos, né? Tem um homem pré-histórico aí maior, né? Uma figura maior, e essa figura maior já flechou os cervos que estão correndo na direção dos caçadores. E existem 3 figuras menores que estão em 3 posições distintas e ainda não flecharam os cervos. O que parece isso? Ele está ensinando. Será que essa era uma sala de aula pré-histórica? Ele está ensinando, olha, você pode assumir uma postura ali, você pode assumir outra postura, né? Então ele está ajudando, né, está ajudando aqueles seus alunos a interpretar e a interpretar o ambiente, conhecer os animais da caçada e também ensinando as técnicas, né, de caçada. Interessante também que os animais estão correndo na direção dos caçadores, né? E aqui na Serra da Capivara a gente encontra por que os animais estão correndo. Então são modos de caçar que foram transmitidos ao longo das gerações, né? Aqui o cervo está correndo assustado,
né, para lá, naquela direção, e os caçadores estão assustando o cervo numa direção específica. E aí, lógico que esses locais são muito diferentes, né, mas você vê que a técnica era a mesma, né, eles assustavam o cervo naquela direção. Então esse é o poder, né, dessa interpretação e desse ensinar, né, a técnica que a gente está percebendo ali. Então, como eu trabalhei com essa questão da gestão dos parques, né, a interpretação ambiental ela passa a ter uma importância muito grande. O primeiro parque no mundo foi criado nos Estados Unidos, o Parque Nacional de Yellowstone, na segunda metade do século XX, 1874, ou 72, agora não estou me lembrando muito bem a data. Do Zé Colmeia, né? Na verdade, eu descobri, sempre liguei o Parque do Zé Colmeia e Yellowstone. Mas depois eu percebi que no desenho era Jellystone, era a pedra da geleia, a pedra da geleia, e o Yellowstone. Mas obviamente é uma referência a Yellowstone, né? E que é o mais icônico, tinha os grandes mamíferos da América do Norte, né? Então, e eles tiveram que fazer muitas campanhas para atrair os visitantes, né? Que era basicamente uma viagem turística, né? Eles tinham que atravessar o meio oeste americano, as cidades estavam lá, o meio oeste americano inteiro, né? Tinha que ser convencido, olha, não é perigoso, não vai ter índio atacando o trem, etc. E aí essa visitação foi muito incentivada no século XIX. E o Tilden, lá em 1957, ele estabelece os princípios da educação, da interpretação ambiental nessas áreas protegidas, né? Pensando mais ou menos o seguinte, a gente tem só que o acervo biológico ali, um acervo ambiental de uma maneira geral, né? Então tem cachoeiras, tem beleza cênica. Aliás, essa é uma questão importante, né? Os parques, eles foram criados em lugares de grande beleza cênica. Isso está no processo de criação do Parque Nacional de Yellowstone e está no nosso sistema, na nossa lei, né, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. A beleza cênica é um dos atributos que um parque tem que ter para ele ser escolhido como essa categoria, esse tipo, né, de área protegida, que é a nossa unidade de conservação de proteção integral da categoria parque, né? Então, ele pensou dessa maneira. Não é apenas informar, né, e instruir. A visitação do parque não é para apenas informar e instruir. Você buscar esse novo olhar para a natureza a partir desse processo de visitação, estimular a emoção, essa subjetividade, superar desafios. Por exemplo, a gente trabalha muito ali na pedra, no costão do Taquatiara, e a felicidade de alguns que ultrapassam aquela parte mais inclinada e conseguem chegar lá em cima no costão, né? Então, essa emoção que gera um apreço por aquela atividade e pelo lugar, né? Despertar a curiosidade, estimular a construção de novos conceitos, esse novo olhar, essas novas cores, né, atribuídas ao ambiente, e provocar essas reações positivas das pessoas também. Então, todo o nosso processo de gestão ele está relacionado em cima disso. Por exemplo, você vai para um lugar, supera os seus desafios, chega lá, tem 500 mil pessoas no lugar. Então, isso é um impacto negativo. E esse processo de gestão ele tem que ser gerido também. Em 2010, nós começamos uma parceria com o Museu de Arqueologia de Itaipu. Não sei se vocês conhecem aquela área de Itaipu, que eu já frequentava desde criança, né? E a gente começou uma atividade ali com o Museu de Arqueologia de Itaipu, unindo o parque, o museu e a escola, o professor Marcos Valdemar de Freitas Reis e o meu grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos Interdisciplinares do Ambiente, o GEI, lá da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores. E no nosso trabalho, eles me convidaram, assim, o biólogo, que tinha que saber os bichinhos todos, né? Então a gente vai ver um monte de bicho, um monte de planta. Você pode trazer esse olhar da biologia? Eu falei, ok, mas não vai ser só da biologia, porque é uma região que tem história, tem, né, relações ali socioambientais históricas ali. Eu não vou discutir, eu vou discutir paisagem, eu vou discutir lugar, eu vou discutir história ambiental e tudo mais. Tudo bem? Tudo bem. Então a gente começou
esse processo, e esse foi o meu primeiro aluno que fez o trabalho com a trilha, uma trilha interpretativa. Então a gente começou a desenvolver uma trilha interpretativa no Morro das Andorinhas. E aí depois a gente consolidou essa trilha interpretativa e meus alunos ali da graduação foram fazendo trabalhos, né, foram desenvolvendo trabalhos com essas trilhas interpretativas. E assim foram 14 anos, poético, né? Mas a gente está nessa fase de revisão. Foram 14 anos caminhando ali em diferentes trilhos e a gente também começou a transbordar essas técnicas, né? De um trabalho fora dos muros da universidade, fora dos muros da escola, então se caracteriza como extensão, mas é ensino e é pesquisa também, porque a gente está pesquisando uma forma de trabalhar, né, o ensino fora dos muros da escola. 14 anos que a gente já tem com esse trabalho, está acontecendo esse ano também, o que chamam de PESA, né, que é o Programa de Educação Socioambiental do Museu de Arqueologia de Itaipu. E aí a gente tem vários olhares dos alunos de graduação, né, então a gente faz análise do desenho, de desenhos, né, e a gente usou, inclusive, isso me orgulha muito, nós fizemos um material paradidático ali, específico para a região, trabalhando as questões do parque, as questões locais, né? E os alunos da escola ilustraram uma história, eu escrevi uma história, os alunos da escola ilustraram essa história e saíram como ilustradores ali do livro, então ficou um trabalho bem legal. E assim a gente começou a desenvolver essa técnica, né, de aula em espaços, que a gente chama de espaços não formais. A escola representa o espaço formal de ensino e a unidade de conservação é um espaço não formal de ensino, né? Então, como a escola está ali perto, apesar da gente ter alguns problemas logísticos de transportar as crianças até ali ao Morro das Andorinhas, que fica atrás do museu, na praia de Itaipu, a gente começou a desenvolver, assim, conversa com os professores, conversa com os alunos, faz visita só com os nossos alunos, né? E aí, quais os pontos? Estabelece prioridade nesses pontos, conversas com os professores de novo, olha, o que vocês querem trabalhar, temas que vocês querem trabalhar, ecossistema, bioma, então a gente vai adaptando as trilhas interpretativas em cima das trilhas já existentes. Essa trilha do Morro das Andorinhas é uma das trilhas do Parque Estadual da Serra da Tiririca, e a gente vai, então, adaptando esse olhar direcionado pela interpretação ambiental a essas trilhas. Então a gente tem várias trilhas envolvidas ali naquela região. Esse é o do Morro das Andorinhas, com os pontos de parada, é como se fosse um roteiro, né? Um roteiro de olhar, de exercício desse novo olhar. E esse livro a gente faz um resumão assim, com várias trilhas que a gente desenvolveu, na Ilha Grande, trilhas costeiras, a gente começou a avançar para trilhas subaquáticas também, então a gente tem uma aluna minha, Camila, né, desenvolveu uma trilha subaquática ali em Itaipu também. E a gente foi, por exemplo, essa é a trilha interpretativa costeira, então a gente vai andando ali pelos ecossistemas costeiros, é bem interessante também. E sempre sempre interdisciplinar, né, sempre discutindo diferentes aspectos. E hoje a gente quer abranger diferentes trilhas, isso é um risco aí, não sei se ficou um risco, mas tudo bem. A gente está artístico esse risco aí, é uma neopintura rupestre, né, que ficou. A gente tem novos desafios agora, porque, por exemplo, o Morro da Peça, também ali na região oceânica, faz parte hoje do Parque Estadual da Serra de Tiririca. A trilha é uma trilha curta, né? A gente sobe e tem essa visão da paisagem. Então, estive lá no departamento de geografia, né? A paisagem é uma das feições do espaço geográfico. Então, a gente pode trabalhar muitas discussões, né? Então, enquanto o biólogo ia ter um olhar direcionado, olha, aquilo ali é uma planta exótica, invasora, o olhar do micro, né? A gente pode olhar no macro e discutir as relações socioambientais ali e a história ambiental desse lugar, né? Então, a gente pode ampliar essa história. Então, ver por que a Lagoa de Itaipu parece ocupar um lugar menor do que ela ocupou antigamente, né? Isso tem uma história, né? As feições do Parque Estadual da Serra de Tiririca, a ocupação urbana, especulação imobiliária. A gente pode discutir diferentes questões olhando para a paisagem. Os sambaquis, né, que existem ali nessa região também. E uma outra história interessante assim, porque a gente, então,
Como a trilha não parecia ser muito interessante, a gente ficou pensando em fazer uma atividade de interpretação ambiental nesse lugar. Então, Que local exatamente fica aí no freio? Morro da Peça fica tem a Lagoa de Itaipu, ele fica aqui do lado direito da Lagoa de Itaipu. No direito? Onde tem um mercado ali, tem a Francisco Cruz Nunes, tem um supermercado, supermarket. Morro da Peça, tá. No Morro da Peça. Ali onde tinha... E não sei porque eu acho que travou, né, agora. E o olhar micro, né? Então a gente também, o PESET, ele tem o Parque Estadual da Serra da Tiririca, ele tem uma história muito interessante relacionada com o caminho de Darwin, né? O Darwin, Charles Darwin, né? Um grande naturalista, que é um dos grandes da biologia, né? Ele desenvolveu a teoria evolutiva, ele passou por essa área, ele tem descrito nos diários dele, ele tem a sua passagem na Serra da Tiririca descrita. E aqui no Parque Estadual da Serra da Tiririca, a gente tem o caminho de Darwin, né? Então tem uma sede ali do parque, tem uma subsede ali do parque, né? Que passa ali pelo vai e vem, depois sobe e vai até Maricá, no caminho, suposto caminho das tiriricas, que inclusive deu o nome ao parque, né? Tiririca é uma planta ruderal. Eles atravessavam em lombo de burros, os comerciantes faziam o comércio todo em lombo de burros, né? E atravessavam aquela serra e o Darwin também atravessou aquela serra em lombo de burros, coletando plantas, coletando animais, e se hospedou na fazenda Itaucaia, que fica em Maricá. Então ali tem umas... Gente, biologia, a gente tem que usar essa história de alguma maneira, né? E aí eu tenho vários alunos de pró-docência, né, que é uma bolsa específica da UERJ, que eles têm que desenvolver umas atividades de ensino. E aí eu falei, bom, vamos fazer alguma coisa relacionada à trilha do caminho de Darwin, né? E aí a ideia foi esse olhar micro, né? Eu não posso colocar um besouro como um ponto de interpretação ambiental, né? Mas é uma questão muito interessante ali. Como até hoje ainda passam cavalos naquela trilha, eles defecam ao longo da trilha. E a trilha fica cheia desses besouros, que são chamados de rola-bosta. Eles fazem uma bolinha de bosta que eles oferecem para... Desculpe o termo. Que eles oferecem para a fêmea para copular, porque aquilo vai servir de alimento para as larvas do besouro. Então tem uma história biológica interessante aí também. E o Darwin, coincidentemente, quando criança, ele tem uma história no diário, biografia dele. Ele tem uma história dele quando criança, ele adorava besouros. E aí ele pegou um besouro, viu um outro besouro, estava com um na mão direita, outro uma mão direita, outro na mão esquerda, puxou uma casca de uma árvore e viu um terceiro besouro maravilhoso, que ele não tinha na coleção dele. E aí o que ele fez? Ele simplesmente coloca o besouro na boca para pegar o terceiro. Uma criança meio doidinha. E o besouro que ele colocou na boca soltou um fel, né, um gosto tão desagradável para proteção. Olha, outra história biológica interessante. E ele cuspiu e perdeu os besouros todos que ele estava querendo pegar. Foi correndo para casa, né? Provavelmente. Oi? Nossa, tem aquela, né? Às vezes ele pode contrair as patinhas e também machucar, né? Sei lá. Eu não faria isso, mas o Darwin fez e aprendeu que não era para fazer, né? Uhum. Então, uma história muito interessante para a criança. Então, vem a ideia, vai surgindo a ideia. Então, a gente faz a visita, conversa e tem as ideias, né? E a ideia foi da gente fazer, junto com as crianças, um caderno naturalista, né? Elas costurarem um caderno. As pessoas não tinham máquina fotográfica, né? Então fazer os desenhos dos besouros e depois a gente fazer a observação e eles pintarem os besouros e tudo mais. Então essa ideia está em construção como uma atividade de ensino para a escola, para vocês entenderem como é que é esse processo, tanto de estímulo ao olhar micro quanto para o olhar mais macro, né? Da paisagem. Então, a interpretação ambiental ela pode ser uma aliada, né, nesse processo de educação, de uma maneira geral, educação ambiental também.
né? Ela informa, sensibiliza, é criativo, né? Então a gente está trabalhando nesse processo de sensibilização, né? Então a gente pode desenvolver novas práticas de ensino, né, nessa área. E também como existe essa relação, né, com o ensino e em relação com os preceitos básicos dos parques, né, da visitação em parque. Isto é, existe uma relação muito forte, já estabelecida em lei, da interpretação ambiental com a educação ambiental. A gente está criando instrumentos, né, educacionais aí para realizar essa, que é uma atividade prevista em lei para as unidades de conservação, fazendo a integração entre essas unidades de conservação, entre a escola, entre essas diferentes instituições, né? Então, é muito estimulante isso, a gente está sempre tendo ideias, sempre conversando e tendo ideias. Esses momentos também são interessantes, que a gente pode debater mais tarde aí novas ideias, né? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês mais essa tarde. Brincadeira bonita. Obrigado, Douglas, né, pela exposição. E vou pedir agora, né, para a nossa colega Elizabeth, que é arquiteta, urbanista, professora de arte, fundamental. E ela vai falar de um assunto muito importante também, que é a questão da coleta seletiva. Eu não vou falar só da coleta seletiva, Sim. você pode falar da lista. Tudo bem. Então, sobre essa questão do lixo. Daqui a pouco eu vou lá. Tá? Essa questão do lixo. Então, fica à vontade aí. Se você quiser, eu vou passando aqui também, o pessoal de casa. Eu vou dar um breve histórico. Eu sou arquiteta urbanista, comecei como arquiteta. E quando eu estava em 88, mais ou menos, 4 anos antes da época 92, quando você citou, essa coisa de tecnologia, eu tive uma oportunidade de trabalhar em arquitetura no escritório no Leblon. E aí eu me mudei para o Rio, em 88, por aí, 87, 88. E aí, como eu tinha poucos amigos, aí eu pensei, gente, eu tenho que começar a ingressar em alguma coisa para eu ter amigos. E aí minha tia tinha um conhecido que trabalhava numa ONG de preservação ambiental, de educação ambiental, Frente Verde. Era de um militar que tinha trabalhado no projeto Calha Norte, na Amazônia, e ele tinha uma ONG de educação ambiental. Então, o que a gente fazia? Fazia passeatas e tinha bastante visibilidade, a Frente Verde, educacionais, sempre motivos educacionais. E aí tinha um agrônomo, tinha muita gente de fora. Era engraçado que aquela ONG tinha um agrônomo novinho que tinha vindo do Nordeste, tinha um economista novinho que tinha vindo do Nordeste, tinha um fotógrafo que era da Pedra Bonita, e tinha mais N pessoas. E aí tá, educação. Aí eu sou muito executiva. Meu negócio é resolver. É eu ver, tá ruim, isso aqui não tá bom não. Então, assim, aí o que aconteceu? Esse menino que era fotógrafo da Pedra Bonita, amigo do pessoal lá da Pedra Bonita, não sei se vocês sabem, a Pedra Bonita, lá no Rio, onde o pessoal desce de asa delta. E estava tendo uns problemas lá, que estavam querendo, lá não tem nenhum tipo de comércio, lá é floresta mesmo. Estavam querendo começar a ter lanchonete, enfim. E a Secretaria de Parques e Jardins é quem comandava proteger aquilo lá. Aí esse fotógrafo falou, Beth, aí eu falei, será que aí ele comentando, a gente não pode fazer alguma coisa? Pô, vamos montar, eu prefiro lidar com execução. Lá tinha muita coisa para reflorestar, eu estudei na faculdade de História, Urbanismo, enfim, do urbanismo do Rio de Janeiro, como é que foi a implantação lá, né? Da Floresta da Tijuca. Eu falei, vamos montar uma ONG lá, de preservação da Pedra Bonita, junto com os voadores, enfim. E aí a gente conseguiu fortalecer a Parques e Jardins, e aí não deixamos que criassem nenhuma lanchonete, nenhuma nada de venda lá em cima. E aí tinha um voador que era da PUC. E aí a gente conseguiu com ele, na PUC, que ele
que a PUC mapeasse a Floresta da Tijuca, aonde estavam os lugares que precisavam reflorestar. E aí a gente montou com os voadores uma semeadura aérea. E aquilo foi muito legal. Foi assim, deu ibope. Eu acabei fazendo programa na rádio, na TV, no Canal 2, né, na MEC. Eu quase morri de medo, nunca mais eu quero saber de televisão, porque eu fiquei gelada. Gente, eu gelei. Aí a sorte é que era tudo combinado. Ele fazia as perguntas antes, eu respondo. Porque quando eu cheguei, que eu queria ir embora. Aí, não, tem que ser bem. Aí, enfim, depois a Leda Nagel me chamou para fazer eu falei, não, nem pensar, eu não sou ambientalista, eu não sou bióloga, eu só sou metida. Aí fizemos a plantação, aí foi muito legal, eu espero que tenha dado resultado, enfim. Aí depois que a gente fez, a gente sempre dava aula de educação ambiental lá em cima. A gente chamou uma escola pública de crianças de alfabetização de 7, 8 anos ali, compramos as mudas, preparamos a terra, o lugar, e aí demos uma aula de educação ambiental para as crianças, aí saiu no Globo, eu tenho até isso lá, eu esqueci de trazer. E aí foi bem divulgado também, mas assim, foi muito legal as crianças, ensinando as crianças a plantarem, e as crianças felicíssimas, tio, né, a turma toda lá ajudando, então foi muito legal. E tinha trilha, e se explicavam as plantas da trilha, era assim, bem bacana. E aí depois eu acabei voltando para Niterói. Aliás, voltando. Aí o que aconteceu? A gente ia conseguir uma verba que vinha de Curitiba, lá do sul, para conseguir fazer uma parte lá de reflorestamento mesmo. O agrônomo estava montando um projeto mesmo de reflorestamento de uma área e aí a gente ia conseguir. Aí o fotógrafo disse que ele tem que cuidar do dinheiro. Aí deu ruim, porque a gente falou, não, você não, quem vai cuidar é o economista, ele é que entende, você não vai. Aí deu ruim, eu falei, eu tô fora, aí o economista eu tô fora, o agrônomo eu tô fora, e aí ele não conseguiu o empréstimo. Enfim, aí eu saí e eu voltei para Niterói. E aí eu via lá na internet, de vez em quando, que ainda tinha, ele fazia umas trilhas, mas aí era uma coisa mais simples. E aí eu voltei para Niterói, procurei uma ONG no Maceió, tinha uma ONG. Enfim, acabei conhecendo uma menina lá, e fiquei lá olhando, conhecendo o que eu podia fazer e tal, mas não rendeu nada assim que realizasse alguma coisa. Aí eu comecei a trabalhar como responsável por uma empresa de manutenção predial. E aí a gente teve muito trabalho, como tem até hoje, e aí eu conheci muitas síndicas. E aí eu, envolvida com o meio ambiente, eu conheci uma cooperativa aqui em Niterói que fazia coleta seletiva. Isso já há uns 15, 18 anos atrás. Essa cooperativa fazia coleta seletiva. Aí me veio a ideia, eu falei, quer saber de uma coisa? Se eu fizer lá no meu prédio são 2 blocos, 117 apartamentos. Pô, se a gente fizer uma coleta seletiva e a cooperativa comprar, juntou o útil ao agradável. Aí que a gente montou esse projeto, eu e meu marido, que ele era engenheiro de segurança, não tinha nada a ver, mas ele era bom em computação, ele estudou fora e sabia bem montar as coisas que eu queria montar. Aí a gente montou implantação do sistema lá no meu prédio. Eu era subsíndica, eu era do conselho, nem me lembro, eu já fiz várias coisas lá, moro lá há 40 anos. Implantação do sistema de coleta seletiva de lixo reciclado. Pesados senhores, aí vem aqui. Levamos ao conhecimento de Vossa Senhoria que estamos implantando em nosso condomínio, a partir desta data, o sistema de coleta seletiva de lixo reciclado. Para efeito de coleta, entende-se como lixo reciclado sem lixos materiais.
E aí vinha a lista: papéis de qualquer, meios, revistas, papelão grosso, plásticos, latas de alumínio, latas de ferro, garrafas. E aí, vamos ver se a gente consegue subir. E aí, dali para baixo, vem o lixo orgânico, que não é reciclado. Então, a gente explicou direitinho, botamos lá, lixo orgânico, os seguintes materiais: resta de comida, carne. Então, ficou tudo bem explicadinho para os moradores, o que era reciclado. E como no lugar onde tem o lixo, a lixeira tem um compartimento que abre e fecha. Então, a gente tem uma cesta desse tamanho, e são 4 apartamentos por andar em cada bloco. A gente, plástico, amarrou, botou ali dentro. Papel, amarrou, e 2 vezes por dia o faxineiro recolhe o lixo reciclado. Aí você vê lá na garagem, pega, porque aí eu vou dizer o que aconteceu. Aí a gente tem as outras coisas que a gente botou lá também, que foi muito legal, sobre essa coisa da educação ambiental, da importância da gente reciclar. Agora, isso aqui é administração e tal, agora o outro... Atitudes e hábitos que ajudam você, o planeta e o nosso condomínio a economizar recursos. Isso, gente, há uns 18 ou 15 anos atrás, tá? Tempo de consumo, aqui a menininha tomando banho, tempo de consumo do chuveiro, gasto com água, 5 minutos, 75, 10 minutos, 150 litros, 15 minutos, 225 litros. Tempo de consumo, gasto com água, porque o pessoal faz barba, os meninos, e deixa a torneira ligada, né? Isso é hiper comum. Então, não, ensina ele que vai, quando ele tiver, desliga a torneira. Então, era, né, como lá do tanque. Aí ela lavar a louça, primeiro passa a esponja com detergente, separa e depois sim, abre a torneira e lava tudo de uma só vez. Então vem tudo, ao limpar a calçada de sua casa, varra toda ela, ensaboe e lave utilizando balde, não aquele que gasta água toda a vida, que depois você vai lá ensaboar e deixa o negócio lá ligado e vai ensaboar. Então ensinando lá, utilize o balde para lavar o seu carro, sua moto ou sua bicicleta. Ao utilizar lá, diminui o tempo das descargas. Para comprar um eletrodoméstico, é importante verificar que ele foi atestado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica se tem o selo Procel. Geladeiras e chuveiras são responsáveis por até 30% da conta de energia de uma residência. Isso aí foi mais uma parte de educação. O outro. Participe da nossa coleta seletiva. Conheça o tempo que esses materiais levam para se decompor. Papel, de 3 a 6 meses. Nylon, mais de 30 anos. Pano, de 6 meses a 1 ano. Plástico, mais de 100 anos. Filtro de cigarro, 5 anos. Metal, mais de 100 anos. Chiclete, 5 anos. Borracha, tempo indeterminado. Madeira pintada, 13 anos. Vidro, 1 milhão de anos. E aí tem mais uma. As vantagens da coleta seletiva. A reciclagem de uma garrafa de vidro economiza energia suficiente para o funcionamento de uma lâmpada de 100 watts por 4 horas. 1 quilo de vidro reutilizado evita a extração de 6,6 quilos de areia, prática com alto impacto ambiental. Tá? O vidro, para a execução do vidro, é um alto impacto ambiental. Cada tonelada de vidro reutilizado economiza 290 quilos de petróleo gastos na fundição. Uma lata de alumínio propicia a economia de energia para manter uma geladeira ligada por quase 10 horas. Para a produção de 1 tonelada de alumínio, são necessárias 5 toneladas de bauxita que podem ser economizadas com a reciclagem. Produzir uma nova lata de alumínio utilizada como embalagem de cerveja e refrigerante, usando alumínio reciclado, gera uma economia de 95% de energia elétrica. Uma lata de alumínio pode ser reciclada infinitas vezes, sem perder suas características originais. E aí aqui vem, para produzir 1 tonelada de papel, são consumidos 100 mil litros de água, enquanto a reutilização do papel reciclado gasta somente 2 mil litros.
a economia de energia elétrica é de 71%. Cada tonelada de papel reciclado representa 3 metros cúbicos de espaço disponível nos aterros sanitários. 1 tonelada de papel reciclado significa economia de 3 eucaliptos e 32 pinos, árvores usadas na fabricação do papel. Na reciclagem do plástico são economizadas cerca de 90% de todas as matérias-primas usadas em uma produção, como petróleo, gás natural, carvão mineral e vegetal. Então, aqui não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Esse não. É só até aqui. Aí, o que acontece? Aí, o que aconteceu? Esse projeto, né, aí a gente implantou, a cooperativa passava lá, não lembro, acho que umas 3 vezes por semana, pesava e pagava pelo lixo, pelo reciclado. E no final do ano, a gente compartilhava com os funcionários o dinheiro que juntou o ano inteiro. Então, 2 coisas legais, os funcionários ganhavam e o meio ambiente ganhava. E isso durou lá uns 6 anos, sei lá, 7. Aí depois eu não sei o que aconteceu na cooperativa, porque eu não estava mais, né, junto da direção da sindicância. A Clean começou a recolher. 2 vezes por semana a Clean recolhia separado o lixo reciclado do lixo comum. Aí agora, de uns anos para cá, acho que de uns 5 anos, não me lembro, a Ecoenel começou a reciclar e a bater da conta de luz. Então, assim, e eu não sei direito, mas eu ouvi dizer, eu não consegui, assim, ter esse acesso, porque a pessoa que é da Ecoenel, que eu tentei comunicar, eu não consegui, para me dizer, porque já tinham me dito que acho que a Ecoenel parou de fazer isso. Quem ela faz, mas ela, eu acho que não está fazendo. Mas ela não está fazendo, mas a Clean, se você entrar, quem quiser fazer no seu prédio ou sugerir, eu posso mandar isso aqui, ali está em A3, mas ele tem todo em A4. Você imprime em A4, faz na sua coisa e chama a Clean. Entra no site, eles têm um formuláriozinho, você preenche e se inscreve e a Clean vai lá e pega. Eles não pagam nada, mas reciclam, eles levam e reciclam, né? É um caminho bacana. Por que eu falo isso? A importância dessas iniciativas. Porque a natureza está cobrando enlouquecidamente uma postura da humanidade. A nossa geração, você, são pessoas diferenciadas. Mas a nossa geração comum, nossa geração, não aprendeu muito preservação ambiental. Preservação. A criança não aprendeu que quando sai do banheiro, apaga a luz. Quando sair do quarto, desliga a luz do ventilador e vai tomar banho. Vai dormir? Desliga a televisão. Vai comer? Não vai jogar comida fora, não. Tem muita gente passando fome. Então vai ter que comer tudo. Minha mãe deixava eu 2 horas sentada. A empregada, dona Taíde, deixa ela. Não, ela botou no prato dela, ela vai ter que comer até o final. Tem muita gente passando fome. Eu tinha 5, 6 anos de idade, minha mãe fazia isso. Entendeu? Mas é uma em 1 milhão. O Brasil é um dos países... A minha outra 1 milhão. Pois é, não, a minha mãe era, né? Minha mãe e meu pai era fera nessas coisas. Então, assim, mas assim, eu não sei que isso é uma exceção. Eu vejo hoje jovens, eu vejo meninos de 24 anos formado em direito. Por isso que eu lembrei de tomar banho. Ela vai tomar banho e deixa a filha de uma amiga minha. E deixa o ventilador ligado e o quarto com a luz acesa. Gente, tem que mudar o pensamento, a educação dessa geração que vem. O que a gente vai deixar para os nossos filhos, para os nossos... Que mundo? Para a gente daqui a 20 anos, se a gente continuar desse jeito. Não vai durar mais 20 anos. Nem a gente vai conseguir viver nesse mundo. Não vai ser nem nossos filhos, a gente mesmo não vai conseguir. Então, a gente tem que... Aonde a nossa mão alcança, não precisa ser qualquer pessoa.
né? Aonde a sua mão alcança, pô, vamos tomar uma iniciativa, gente. Vamos fazer. Você consegue. Então, o que eu quero dizer? É que é muito importante a educação ambiental e a iniciativa hoje. E assim, qualquer pessoa, se você reclamar, se você for persistente, tem que ser chato mesmo. Entendeu? E realizar o negócio. A gente pode. Então tem telefone da ouvidoria, tem um link que é do governo federal. Você denuncia naquele link e o link entra em contato com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, o que você estiver reclamando. Entendeu? Essa semana eu quase caí num negócio lá, eu já vou mandar. Fotografar, você tem como fotografar e mandar. Então, o que eu quero deixar aqui é que, por favor, aonde a mão da gente alcançar, a gente precisa tomar uma providência, porque a natureza está cobrando e não está cobrando. Deixa eu ficar arrepiada. A natureza está cobrando e não está cobrando pouco, não. Entendeu? Então, todo mundo, a gente tem que exercer a nossa cidadania e ver onde é que é, o que é. Fotografa e manda. E joga areia no ventilador. Porque se a gente não fizer isso, gente... Mas é isso. Se alguém quiser fazer alguma coisa, eu tenho como mandar, ele tem. Se quiser o telefone da ouvidoria, o site, eu tenho o TED ali, que eu trouxe a coisa da ouvidoria. E foi um prazer e boa tarde. Espero ter, assim, acendido uma chamazinha no coração de vocês que Quero agradecer a minha amiga Ana. Espero ter contribuído com alguma coisa e ter estado dentro da expectativa de vocês, tá bom? Obrigada, Beth, por sua participação. Nada. Foi um prazer. Renato, nós temos aqui na nossa sala a presidente dos nossos filhos. Da presidente do Espaço Nossos Filhos. Ah, é? Ah, que bom. Que é a representante e que trabalha com reciclagem, né? Você quer dar uma fala para a gente sobre o seu trabalho? Sim. A instituição Espaço Nossos Filhos, ela foi fundada em 2006 e trabalhamos com jovens, desenvolvemos projetos para jovens com necessidades especiais. E uma coisa que eu gosto muito foi que vocês falaram aí, inclusive, sobre a reciclagem. Eu gosto muito. Então, nós transformamos as lonas, tipo banner, transformamos em pastos para notebook, para documento, estojos, lixeira para carro. Que legal! Transformamos porta-vinho, porta-panetone, o que pedir, entendeu? Fazemos bag. Então, com a participação dos jovens, eles já riscam os moldes, nós cortamos, temos as nossas voluntárias. E esse projeto tem sido um projeto que tem sustentado a nossa instituição, que é uma instituição sem fins lucrativos. E esse trabalho da reciclagem tem nos mantido ficar de pé. E eu, se me der licença, eu trouxe aqui... Com certeza, que ótimo. Trabalhos aqui. Essa aqui é a pasta para documento. Tá? Mostrando aqui. Essas são Parabéns. as lixeiras para câmbio. Aqui. Olha, que espetáculo. Muito, para muito vocês, caprichoso, muito caprichado. Obrigado, professor. Obrigado. A pasta. Aí, Obrigado. Interessante. aqui.
Vamos visitar a instituição, vamos incentivar, né? E vamos recolher lona, vamos fazer a campanha da lona e pedir às pessoas que, ao retirarem a lona, retirem com cuidado, para que possa ser bem reaproveitada, né? E vamos também trabalhar com as tampinhas, né? Vamos coletar tampinhas e Quer ver encaminhar. o Natal aí, precisa. Pois é, para fazer a árvore de Natal, para fazer uma série de trabalhos. Olha, muito obrigada, um exemplo. E fica aqui essa uma oportunidade, linda né? ideia. E vamos ajudar essa instituição que ajuda o meio ambiente, ajuda a vida e Vamos torna o divulgar nosso também, que é mundo bom mais, divulgar a nossa mais instituição. bonito. O mundo fica melhor, com certeza. Muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns, obrigada mesmo. Renato. Muito bem. Então, coube a mim a tarefa de finalizar essa mesa redonda, agradecendo aos participantes, e a minha fala, nesse momento, é uma síntese dos dois trabalhos, do trabalho do Douglas, do trabalho da Beth, procurando analisar a importância pedagógica, a importância ideológica que existe em relação a essas atividades que eles descreveram, né? Douglas, inicialmente, dentro do contexto da educação, da sensibilização ambiental, e a Beth falando sobre a questão da reciclagem, a importância da participação, da cidadania. E isso tem uma relação direta com o próprio título da nossa mesa redonda, que é Educar, Sensibilizar e Conservar. Então, começando a minha apresentação, eu quero destacar, isso foi muito bem apresentado, no caso anterior, a importância das atitudes. Né? No caso, a imagem mostra um grupo de pessoas fazendo recolhimento de lixo, né, numa área pública, e isso caracteriza uma atitude ambientalmente coerente e necessária. E eu quero dizer que toda vez que a gente tem a iniciativa de promover, né, uma ação, né, essa ação está relacionada diretamente ao conhecimento em torno da própria importância de se fazer essa coleta, por exemplo, como está destacado ali. E isso está dentro do contexto da racionalidade. Né? Por que recolher o lixo? Isso tem um fundamento científico, né? Uma razão pela qual as pessoas se mobilizam no sentido de fazer esse recolhimento, se organizam e estão tendo uma atitude. Mas não é só o conhecimento importante nesse aspecto. Devemos destacar também a sensibilidade dessas pessoas em relação a essa ação. A sensibilidade, ela está ligada às emoções. Então, o envolvimento emocional das pessoas é importante, que quando aliado ao conhecimento, reforça a necessidade das próprias atitudes. Integrando conhecimento, razão, sensibilidade e emoção, as atitudes se reforçam. Isso vale tanto para as iniciativas que vão acontecer, ou também para aquelas que já estão acontecendo. Né? Nem sempre as pessoas desenvolvem ações baseado no conhecimento, até porque o conhecimento nem sempre é acessível para muitas pessoas. Né? Nada impede que, a partir da própria sensibilidade, as pessoas façam as suas atitudes ambientalmente adequadas. Vou pegar aqui um exemplo para vocês, né? Também relacionado à coleta e separação do lixo. Aqui nós temos uma iniciativa de coleta de resíduos plásticos numa praia. Então, nós temos aí um grupo de pessoas promovendo a separação de resíduos numa praia, resíduos plásticos, enfim, resíduos diversos. Né? Então, nós temos aí uma atitude sendo desenvolvida. Né? E essa atitude é importante do ponto de vista da racionalidade, por conta do conhecimento que envolve toda a química e todo o ciclo do plástico nos ambientes, como, por exemplo, nos ambientes marinhos. Então, esse plástico que é despejado, sejam tampinhas, seja o plástico filme, seja lá o que for, existe uma série de aspectos, né, a serem considerados. O tempo de degradação, como foi destacado aqui pela
pela Beth, né, o tempo de degradação do plástico é muito grande, supera muitas vezes mais de 100 anos no ambiente. E esse plástico vai quimicamente sendo alterado e vai sendo fragmentado, e hoje sabe-se, inclusive, que a formação de microplásticos, além de estar afetando os animais, já estão sendo encontrados esses microplásticos na circulação humana. E isso é muito sério, porque nós podemos ter uma série de doenças associadas a isso. Então, isso é conhecimento, é racionalidade, né? O que acontece com esse plástico quando chega no ambiente? Isso é fundamental para desenvolver as atitudes. Mas não só isso. Quando a gente toma conhecimento, quando a gente tem acesso aos impactos que isso causa, os impactos visíveis, né? Como, por exemplo, nesse caso aí, nós temos um animal com a cabeça dentro de um saco plástico, em sofrimento, né? O que pode levá-lo à morte. A constatação que isso está acontecendo com muitos animais no meio marinho, isso gera emoção. Para quem tem a sensibilidade, para todas as pessoas que têm mais sensíveis, né? Para algumas pessoas pode não significar nada, mas para muitas outras pode. Então, essa emoção gerada pelo comprometimento da vida por conta desse resíduo plástico, isso vai acarretar um envolvimento emocional, né? E aliado ao conhecimento da química dos plásticos, nós vamos ter, então, o fortalecimento das atitudes, né? Então, isso é uma visão teórica, né, mas, ao mesmo tempo, prática, do que acontece, né? E a gente tem que ter clareza sobre essa importância das coisas. Claro que, como eu disse antes, toda vez que eu tenho um efeito, né, drástico, né, sobre a vida, sobre alguma forma de vida, sobre nós mesmos, isso pode gerar uma atitude independente do conhecimento. Como eu disse, nem sempre o conhecimento é acessível à maioria das pessoas, né, no senso comum. O conhecimento ele tem fundamentos científicos que às vezes não está acessível, o que não impede que, pela própria sensibilidade, as pessoas se manifestem e exerçam a sua cidadania. Isso o envolvimento emocional, o conhecimento e as atitudes, por conta desses três aspectos aí, interligados, nós podemos falar em percepção ambiental, né? E o que é a percepção ambiental, né? A percepção ambiental, ela envolve dois aspectos fundamentais. Ter conhecimento e sensibilidade sobre um problema ambiental, né? O que está acontecendo, por que está acontecendo, quais são os fundamentos disso, que é o lado racional, né? E ter disposição para assumir atitudes em relação ao problema. Quer dizer, o conhecimento ele é racional e é emocional também, né? Como eu falei antes. E ter a disposição para assumir atitudes em relação ao problema, ou seja, agir. Isso pode acontecer seja por iniciativa individual ou coletivamente. É o que a Beth demonstrou na sua apresentação em relação às questões, né, que a incomodavam, que a sensibilizaram, e a movimentação que ela teve para mudar uma realidade que estava acontecendo, né, e que se tornou um problema. Então, ela se mobilizou por isso, exerceu a sua cidadania, teve disposição, e isso se manifestou em atitudes. Tá? Isso pode ocorrer também coletivamente. Tá? A questão da percepção ambiental, ela é muito importante, né, a gente considerar, até porque existem diferentes percepções sobre o meio ambiente. Nem todo mundo percebe o meio ambiente da mesma natureza, da mesma forma. Nem todas as pessoas percebem a natureza da mesma forma. Né? E isso, muitas vezes, é um fator de conflito. Né? E esses conflitos podem acabar se manifestando em problemas ambientais. Então, é importante a gente destacar que cada pessoa, cada sociedade tem a sua percepção. E essas percepções são construídas ao longo da educação, da convivência social, né? Das experiências vividas. E eu quero aqui, nesse momento, fazer uma breve comparação entre as percepções das populações ou das sociedades mais tradicionais e da nossa
sociedade moderna. E para isso, então, eu vou trazer aqui algumas informações acerca das sociedades tradicionais pagãs. Quer dizer, o termo pagão, né, ele tem uma conotação religiosa, mas eu vou explicar exatamente o que significa. E comparando com as nossas sociedades urbanas modernas. E vou procurar demonstrar que há diferenças das percepções, né, que se acabam convertendo em manifestações e atitudes também diferentes em relação à natureza, de um modo geral, né, a natureza, o meio ambiente. Eu quero demonstrar para isso. Então, sobre as sociedades pagãs, quer dizer, é importante esclarecer para vocês que a palavra pagão, ela está associada ao que se chama de paganismo, né, e tem origem no latim paganus, né, que está associado à cultura, à vida dos camponeses, dos seres humanos mais rústicos, têm uma vida mais simples, no meio rural, por exemplo, etc. Tá? Em termos religiosos, normalmente a palavra pagão está associada ao fato de não ter sido iniciado numa religião. Tá? Mas originalmente o pagão significa camponês, rústico, enfim, rural, pessoas do lugar. E aí eu vou trazer para vocês algumas informações sobre a tradição Wicca, que é também uma linha religiosa antiga. Essa tradição, essa religião, ela é considerada uma das mais antigas do mundo, datando de milênios. Ela teve início na Velha Europa, sobretudo com as antigas bruxas, lá nos países nórdicos. Tá? E ela é conhecida pela rica simbologia e conexão com a natureza. Né? Inclusive, muitos símbolos usados, como pentagramas, se destacam, né, como um dos mais poderosos e misteriosos, segundo a própria cultura e tradição Wicca. Aqui nós temos algumas imagens, né, dessas manifestações. Aqui não é nem uma coisa antiga, né, ela acontece hoje em vários lugares no mundo moderno, né, ela é preservada, e aqui à direita nós temos ali um dos símbolos muito usados, que é o pentagrama, sem querer entrar muito no mérito. E aí eu quero apresentar a vocês algumas frases, né, ou alguns destaques do manifesto pagão em relação à natureza. Né? Um deles diz assim: os homens, assim como todas as demais formas de vida, são inseparáveis. A natureza é uma manifestação divina, logo sagrada. Num outro trecho, é dito: a terra não é uma mera criação, mas o seu corpo. A natureza é a própria deusa em manifestação. Consideramos toda a vida sagrada, consideramos a natureza sagrada, mas os deuses não estão na natureza porque ela é sagrada. Ao contrário, a natureza é sagrada porque é o corpo dos deuses. Olha que significativo, né? Que palavras significativas nós temos aqui, demonstrando a relação com a natureza, uma relação de respeito, né? A sacralidade está expressa nessas palavras, e também nos seus rituais e nas suas atitudes. Eu agora vou trazer para vocês um outro exemplo de percepção associado a uma comunidade indígena, uma sociedade indígena, né? E aqui eu tenho alguns trechos do manifesto do cacique Seattle, líder indígena da tribo Squamish, no estado de Washington, respondendo ao presidente americano em 1855. O objetivo do presidente americano na época era comprar as terras indígenas. Então, esse líder indígena se manifestou. E aqui eu trago algumas frases dessa carta, né, que é também uma forma de manifesto. Observem: nós não somos donos da pureza do ar ou do brilho da água. Toda esta terra é sagrada para o meu povo. Cada folha reluzente, todas as praias de areia, cada véu de neblina nas florestas escuras, cada clareira e todos os insetos a zumbir são sagrados nas tradições e na crença do meu povo. No outro trecho ele diz: o ar
é precioso para o homem vermelho, porque todos os seres vivos respiram o mesmo ar, animais, árvores, homens. Não parece que o homem branco se importe com o ar que respire. Como um moribundo, ele é insensível ao mau cheiro. Neste momento ele faz uma crítica, né, ao ar impuro das cidades, enfim, e valoriza a qualidade do ar, né, no ambiente em que eles vivem. Outro trecho: se todos os animais acabassem, os homens morreriam de solidão espiritual, porque tudo quanto acontece aos animais pode também afetar os homens. Tudo quanto fere a terra, fere também os filhos da terra. E mais uma vez, uma manifestação produto de uma percepção de que homens, animais, o ar, a natureza estão integrados, fazem parte de um mesmo sistema. Então isso caracteriza, né, como eu disse há pouco, uma percepção bastante envolvendo uma natureza sagrada, como vocês podem observar. Agora nós vamos tecer alguns comentários acerca da percepção ambiental nas sociedades urbanas modernas. E aí eu selecionei essa imagem, que para mim é muito significativa, do gênio Charles Chaplin, né, no filme Tempos Modernos, né? Então vocês estão vendo aí, quer dizer, essa imagem ela simboliza a sociedade mecanizada, né? A produção em série, as indústrias, o papel das indústrias e o homem ali entre as engrenagens. Evidentemente que, sendo um filme de Chaplin, há sempre o fator humor, né, envolvido na própria crítica. Bom, nesse slide eu quero destacar alguns aspectos importantes associados ao modo de vida moderno, né? Então, a gente observa que o papel do dinheiro, né, a ambição pelo dinheiro e pelo poder também, eles acabam afetando as nossas relações interpessoais e a nossa relação e a nossa percepção com o ambiente também. Vivemos numa sociedade extremamente competitiva, né? Nós somos reféns do tempo, né? A relação nossa com o tempo é complexa, né? Difícil, né? Existe muito egoísmo, materialismo, estresse, ansiedade e também perspectivas muito imediatistas. Isso são elementos da nossa sociedade que afetam o nosso comportamento e tem implicações muito grandes, inclusive na nossa percepção em relação ao mundo. Nós podemos destacar também que vivemos numa sociedade da comunicação. Hoje, a nossa relação, né, através da internet com o mundo é diferente dos nossos ancestrais. Nós temos aí a ferramenta da internet, onde as informações circulam muito rapidamente. O que acontece em qualquer lugar do mundo, do outro lado do mundo, nos chega muito rapidamente. Então nós temos a informação circulando, tanto que nós podemos dizer que vivemos na sociedade da informação. Isso trouxe muitas vantagens para todos nós, né? Mas também alguns prejuízos, infelizmente, né? Como em todas as situações, sempre existem os dois lados da questão, né? Um lado bom e um lado ruim. Então a informação hoje ela pode ser acessada a qualquer momento, né? Em qualquer lugar, né? Característica que nós não tínhamos em sociedades ancestrais. Então isso trouxe formou uma rede de relacionamentos muito forte. E eu acho também que isso interfere na nossa percepção em relação ao próprio ambiente. Esta rede de relacionamentos estabelecidos através da ferramenta da internet, dos smartphones, enfim, né, toda essa comunicação, tenderia a nos unir mais, mas infelizmente a gente observa hoje, até nos lugares públicos, como nessa cena que está sendo apresentada para vocês, uma situação curiosa, né? Várias pessoas reunidas em torno da mesa de jantar, mas cada um no seu celular, no seu smartphone. Será que realmente nós estamos nos tornando mais agregados, mais próximos de nós? É uma dúvida, né? É uma questão que eu deixo para vocês pensarem.
esta cena, por exemplo, é bem curiosa, né? Uma família reunida em torno de uma pessoa mais idosa, a vovó, né? Estava se sentindo muito só, então foram visitá-la, né? Mas parece que em nenhum momento ela está realmente tendo a atenção que merece, cada um no seu smartphone, né? E ela ali se sentindo, obviamente, distante, né, do restante. Então é uma outra cena para a gente pensar em relação a essa aproximação gerada pela comunicação. Bom, continuando a falar sobre percepção, eu trago para vocês aqui os resultados, né, uma síntese dos resultados de uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, né, junto a jovens alunos de uma escola a respeito da sua relação, né, com o meio ambiente, né, o entendimento e a percepção. E aí algumas perguntas foram realizadas, né, uma delas dizia o seguinte: qual a origem da água que você bebe, toma banho e prepara os alimentos? Algumas das respostas diziam, né, a maioria das respostas, na verdade, dizia: vem da torneira, vem do chuveiro. Isso demonstra que é uma visão muito parcial, né, em relação à origem dessa água, né. Poucos foram aqueles que responderam acerca das represas, da chuva, das matas, dos rios, do subsolo, né. A percepção é que a água surge na própria torneira, no próprio chuveiro, como uma reação química mágica em oxigênio e hidrogênio se juntando ali e saindo, né? Então, se a pergunta fosse feita a alguém da zona rural, certamente a resposta seria: vem da cachoeira, vem da nascente, vem do poço, né? Porque a percepção é diferente. Um outro momento foi perguntado também de onde vêm os alimentos que você come, como arroz, feijão, carnes, legumes e frutas. E as respostas surpreendentes diziam o seguinte: do supermercado, da despensa, da geladeira, ou simplesmente a minha mãe que sabe disso. E isso demonstra também a falta de interatividade, né, em relação à origem das coisas. Numa zona rural, a resposta seria diferente, né? Vem da horta, vem do pomar, vem da plantação, né? Vem da criação de animais. Então, seria uma outra realidade percebida por um outro tipo de pessoas, né? Também, quando perguntados para onde vai o lixo produzido diariamente na sua casa, né, as respostas ditas foram que o lixeiro leva, ou simplesmente que o lixo desaparece, né, como também de uma forma, de um jeito mágico, né, esse lixo sumisse, né, de uma hora para outra, não tendo nenhum tipo de relação, de entendimento, né, ou sensibilidade ao fato de que o lixo ele vai para algum lugar, ele vai poluir algum lugar, ele vai gerar problema em algum lugar, né? É como se o problema terminasse na porta da casa. Isso demonstra também como nas zonas urbanas as pessoas estão distantes dessas relações, porque não tem contato, né? Então há muita insensibilidade, né, em relação ao que realmente acontece. Então, para sintetizar essa comparação, quando a gente observa as sociedades tradicionais, a percepção é que a natureza é sagrada, né? Como a gente viu no caso Wicca, né? Das religião, cultura Wicca, e em outros casos também, comunidades indígenas, enfim, caiçaras, podíamos citar vários exemplos aí. Então, a visão de uma natureza, ou a concepção de uma natureza sagrada, que está agregado a uma percepção ecológica da vida. Observem ali que no lado esquerdo, né, as pessoas, os seres humanos, eles estão misturados aos demais animais e plantas, né, de forma integrada. Enquanto nas sociedades modernas prevalece uma visão de natureza utilitária, a natureza como recurso natural, né? E aí temos uma percepção que poderíamos chamar de egocêntrica. Observem que no esquema à direita, né,
nós temos ali o homem, né, colocado acima de todos os animais, de todas as plantas, né, como um grau, se colocando num grau de superioridade. Então isso acaba tendo repercussões sobre as próprias relações também, né, em síntese. Bom, vamos concluir falando sobre a importância das iniciativas educativas, né? Principalmente com base no que foi apresentado pelos colegas Douglas e Elizabeth, né? E nos meus argumentos também em relação à percepção ambiental. Em primeiro lugar, todos os exercícios de interpretação ambiental contribuem para a sensibilização e, portanto, para a percepção da realidade, que, em geral, estão distantes do cotidiano dos alunos das cidades. Então, é muito em relação ao trabalho que o Douglas apresentou aqui, quando ele tem a possibilidade de trabalhar com alunos jovens, né, em áreas de mata, em trilhas, onde cria a possibilidade de exercitar a sensibilidade. E quanto mais essa sensibilidade é exercitada, melhor a percepção, né, do trabalho educativo. Evidentemente que isso requer continuidade, requer outras iniciativas. Um outro ponto fundamental é que com essa sensibilização há a possibilidade de melhorar as iniciativas de conservação, a prática da conservação ambiental. Nós vivemos num país, no Brasil, que foi colonizado, na verdade ele foi descoberto, muito mais para fins de exploração. Os europeus vieram aqui para explorar, não para colonizar exatamente, né? Para habitar. Então, primeiro foi o pau-brasil, foram as madeiras nobres, né? Extraídas e levadas daqui, depois a cana-de-açúcar, o plantio de cana-de-açúcar, o café, né? Que são espécies exóticas, né? Do nosso país, foram trazidas para cá, plantadas, e a produção era para atender demandas externas. Depois nós tivemos os ciclos da mineração também, das pedras, a exploração de ouro, pedras preciosas que foram levados daqui. Então nós não temos, não prevalece no nosso país uma mentalidade de conservação, e isso precisa ser incrementado, precisa ser fomentado cada vez mais, e o trabalho educativo ajuda nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ajudam a compreender ou fortalecem a compreensão das relações ecológicas, a visão integrada. Nós não estamos isolados, nós não podemos pensar de forma egoísta, né? Então, as relações, a compreensão das relações ecológicas te colocam na teia, né? E não fora dela. Quando a Elizabeth fala nas iniciativas de coleta seletiva e reciclagem, né, isso possibilita o encadeamento dos temas, uma visão integrada, consumo, desperdício, poluição, tudo isso está relacionado com a questão das coletas seletivas e reciclagem. E também vem o debate sobre a responsabilidade ambiental, e fortalecer essa responsabilidade, onde cada indivíduo precisa assumir seu papel nos grandes ciclos da vida, né? Então isso aí é muito importante no trabalho, né, que eles vêm desenvolvendo. A percepção ambiental também fortalece o exercício da solidariedade. A solidariedade com o meio ambiente, com as demais formas de vida, e a solidariedade entre os humanos, né? E, ao mesmo tempo, o exercício da cidadania. Tudo isso vai se contrapor a uma visão individualizada, fragmentada e egoísta que vem prevalecendo na nossa sociedade. Não significa que a nossa sociedade, né, não seja solidária. Nós estamos vendo aqui, diante do que aconteceu, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né, a participação solidária. Mas, infelizmente, isso acontece em momentos de crise, né? Então, nas crises, né, é que isso aparece mais, mas deveria fazer parte mais das relações interpessoais corriqueiramente, né? Existe muita gente que trabalha nesse sentido, mas isso é algo que, dentro do processo educativo, não só nas escolas, mas também na família, e na mídia, na grande mídia, deveria ser mais fortalecido, né? E não a competitividade, o egoísmo,
né? E tudo aquilo que nos distancia do outro. Precisamos pensar de forma mais coletiva e solidária. Tá? Enfim, quero manifestar minha gratidão pela participação dos colegas, pela iniciativa e pelo convite da Fundação Avatar, na figura da Ana Caldeira, né? E esperamos ter outras oportunidades também, outras situações de continuar trabalhando pelo bem comum, né? Que é melhorando a nossa percepção ambiental. Grato a todos, boa noite.